Oi, meu nome é Ricardo Saldanha, sou professor de Educação Física, tenho mestrado e doutorado em Ciências do Movimento Humano e hoje eu estou aqui para continuar a falar sobre a história do basquete. Nós vimos no primeiro vídeo o caminho que James Naismith percorreu até assumir uma turma de ginástica e dar início aos testes para a criação de um novo jogo. Nesse vídeo vocês vão ficar sabendo quais foram os pré-requisitos que o diretor do Departamento de Educação Física solicitou e exigiu a James Naismith, e todo o caminho percorrido passando pela definição do tipo de bola a ser utilizada nesse jogo novo, características deste jogo, tipo de alvo, dentre outros detalhes. Vamos lá? Antes da gente iniciar, se vocês ainda não são inscritos nesse canal, se inscrevam, deixem um like, comentem, compartilhem esse vídeo com algum conhecido, algum colega que possa se interessar por esse assunto. E ainda assim, se vocês querem ajudar mais o canal, eu vou deixar aqui para vocês o Pix do EFI com Vinho. A contribuição é livre, qualquer contribuição é de grande valia para a gente continuar trazendo para vocês conteúdos de qualidade. O vídeo anterior encerrou no momento em que eu iria dizer para vocês quais eram os pré-requisitos que o diretor do Departamento de Educação Física da ACM exigiu para que James Naismith considerasse no momento de pensar e criar o esporte, no caso, um jogo novo. Então, vamos começar falando sobre esses pré-requisitos. Primeira exigência, um esporte sem violência, que não demandasse muito contato físico. Por quê? Porque existia rugby, futebol americano, todos esses eram esportes da moda, só que geravam um certo contato físico e muitas vezes muitos hematomas. Segunda exigência, que pudesse ser praticado em ambiente fechado e pequeno, justamente para sanar o problema da ACM com práticas durante o inverno. Terceira exigência, que servisse de exercício completo. Quarta exigência, que estimulasse os alunos a fazer a prática. Quinta exigência, jogo fácil de aprender e fácil de jogar. Sexta exigência, que fosse um esporte coletivo. Sétima exigência, que pudesse ser praticado com luz artificial. Oitava exigência, que além de ser praticado em ambiente fechado, ele também pudesse ser praticado em ambiente aberto. E última exigência, que fosse suficientemente científico para lograr o interesse geral. Veja que essas 9 exigências, 9 pré-requisitos colocados pelo diretor da ACM, ou melhor, do diretor do Departamento de Educação Física da ACM, para que norteasse que rumo James Naismith tomaria na hora de pensar em um novo jogo. James Naismith colocou debaixo do braço todas essas exigências e seguiu para os seus estudos e imediatamente iniciou a colocar em prática algumas tentativas, alguns testes nessa turma de ginástica que ele acabou assumindo. Ele iniciou aplicando atividades recreativas de outras modalidades, mas 15, 30 minutos depois, os alunos já demonstravam desinteresse para a prática. Depois ele adaptou algumas regras de modalidades já existentes, mas também não deu muito certo. Muito contato, muitos hematomas. Ele começou a pensar sobre um instrumento, a bola. Que bola ele poderia utilizar para essa prática desse jogo que ainda não havia sido criado. Mas ele tinha que começar de alguma maneira. Ele refletiu sobre os tipos de bolas que eram utilizados nos esportes. As bolas pequenas normalmente eram utilizadas com mais algum outro instrumento, ou um taco, como o beisebol, ou um bastão como o lacrosse. E mesmo assim
exigiria maior capacidade e habilidade na hora de aprender, seria mais difícil de aprender. Além disso, a bola pequena poderia ser escondida durante a sua prática. Então ele decidiu pela bola maior, pela bola grande. E aí, qual bola ele iria utilizar? E ele ficou na dúvida, ou a bola do rugby, que era um esporte da moda, ou a bola de futebol. Como o rugby era um esporte da moda, ele resolveu optar por essa e começou a refletir sobre sua utilização. Ao refletir sobre a utilização da bola do rugby, ele lembrou que no jogo os jogadores carregariam a bola e, para serem impedidos de avançar para o campo de ataque, a defesa deveria derrubá-los. E como existia uma exigência do diretor para um esporte que não fosse violento, ele acabou então escolhendo a bola de futebol. O próximo desafio então era como fazer com que esse esporte não fosse violento. Seguindo então a mesma reflexão que ele havia feito sobre o rugby e que para parar um adversário deveria teoricamente agarrar ou derrubar, ele pensou, então, para evitar esse problema relacionado ao contato físico, eu vou proibir do jogador carregar a bola. Então ele decidiu que aquele jogador que estivesse com a bola não poderia caminhar e o restante da equipe poderia. Diferente do rugby. O rugby, quando tu recebe a bola, tu bota teoricamente embaixo do braço, sai correndo sem problema nenhum. Contrariando essa regra do rugby, ele determinou que o jogador desse novo jogo não poderia caminhar com a bola. Além disso, no rugby era permitido caminhar com a bola, no entanto, a bola não poderia ser passada para quem estivesse à frente da linha da bola. A bola deve ser passada para quem está na mesma linha, ou seja, do lado ou atrás da linha da bola. Como ele já tinha criado uma restrição para aquele jogador que estivesse com a bola de não poder caminhar, ele então pensou, vou dar a oportunidade para aquele que está com a bola de lançar a bola tanto para quem está na frente da linha da bola, no lado ou atrás. E um terceiro ponto que ele pensou para não tornar o esporte violento foi uma reflexão a partir da vivência e da experiência dele no esporte. Ou seja, todos aqueles esportes que permitiam interceptar a bola com a mão fechada tinham uma grande chance de tornar esta ação em uma ação que pudesse machucar o rosto de um outro adversário ou do próprio colega. E ele determinou, não pode bater na bola com punho fechado. A mão cerrada, né? Com punho cerrado, na verdade que se diz, né? Em formato de soco, não pode. E essa regra permanece até hoje. Se hoje algum jogador de basquetebol interceptar a bola com a mão fechada, desta maneira, ele vai sofrer uma falta grave, como se fosse um cartão amarelo no futebol. Sobre os alvos, ele analisou diversos esportes. Lembram que o diretor do departamento falou que deveria ser pensado um novo jogo a partir de elementos que já existiam? Então, esses estudos que ele vinha fazendo foram baseados, por exemplo, no soccer, que é o futebol americano, o rugby, o hóquei, o tênis, o badminton. Todos esses esportes serviam para que ele pudesse refletir sobre o alvo desse jogo, porque era necessário criar um alvo para que o jogo fosse desafiador, gerasse interesse para os praticantes. Nessa reflexão em relação a todos esses esportes, ele acabou lembrando de uma brincadeira que ele fazia quando ele era criança, quando ele morava lá no Canadá, na cidade de Ontário. O nome da brincadeira era Pato no Rochedo. Como é que
funcionava essa brincadeira? Em um local, numa região lá onde ele morava, existia em uma esquina uma rocha enorme. E ele se reunia com outros amigos e cada um tinha que escolher uma pedra que fosse do tamanho de 2 punhos fechados. Então uma pedra desse tamanho. Era feito teoricamente um sorteio para quem iniciaria a defender a rocha. Digamos que eu tenha sido sorteado para isso. Eu teria que colocar a minha rocha, a minha pedra, ou no caso ele chama o pato, sobre essa rocha enorme e todos os outros posicionados a 6 metros de distância desse ponto lançariam a sua pedra no alvo. Qual o alvo? A minha pedra. Por que ele lembrou dessa brincadeira? Porque em um certo momento ele percebeu que aqueles que lançavam a sua pedra numa trajetória mais horizontal fazia com que a sua pedra caísse mais longe do alvo. E aqueles que lançavam a pedra numa trajetória mais parabólica faziam com que a sua pedra caísse perto da rocha. Aí ele pensou, bom, eu preciso criar um alvo e posicionar um alvo no chão para que forçasse os participantes a lançar uma bola numa trajetória parabólica. No entanto, ele pensou, poxa, a minha turma de educação física, da turma aquela de ginástica, são 18 integrantes. Se eu dividir em 2 equipes, ou seja, 9 para cada lado, vai ficar complicado deles conseguirem acertar o alvo. Então, ele pensou, eu preciso posicionar um alvo acima da altura da cabeça desses praticantes. Nesse momento, ele se dirigiu ao ginásio, foi falar com o zelador do ginásio e perguntou para ele se ele tinha 2 caixas de aproximadamente 40 centímetros quadrados para que ele pudesse utilizar como alvo nesse novo jogo. O zelador disse para ele, eu não tenho uma caixa desse tamanho, eu só tenho 2 cestos de pêssegos. Naismith disse, não tem problema, eu quero. O zelador entregou para ele esses 2 cestos de pêssego e ele posicionou esses 2 cestos de pêssego em cada extremidade do ginásio sobre uma pilastra, pregado numa pilastra, num mezanino, porque naquela época o ginásio era assim, existia o ginásio e ao redor do ginásio um mezanino. Ele pregou esse cesto na pilastra posicionada no mezanino, conforme a foto que eu estou mostrando aqui para vocês. Outra curiosidade interessante é que a altura que foi posicionado esse cesto é a altura que a regra oficial do basquete determina que a cesta deve estar, ou seja, 3,05 metros do chão. Então quer dizer que não houve um estudo para dizer que a cesta deveria estar 3,05 metros do chão? Não. Foi o acaso e permanece até hoje. Outra curiosidade interessantíssima é que o diâmetro do cesto de pêssego é o mesmo diâmetro da cesta de basquete, 45,72 centímetros de diâmetro. É o mesmo, permanece até hoje também. Notem que a cada passo que ele dava surgia um novo problema a ser resolvido. O próximo que ele pensou foi, como é que eu vou iniciar esse jogo? A primeira opção que veio à cabeça de Naismith foi colocar... A primeira opção que veio à cabeça dele, baseada nos esportes que já existiam, foi de colocar todos os jogadores nas linhas laterais da quadra e a bola ser lançada no meio. No momento que a bola é lançada no meio da quadra, eles poderiam entrar na quadra e disputar pela sua posse. Agora, ele refletiu também e pensou que se ele adotasse esse tipo de início de jogo, talvez causaria muitos hematomas também. Obviamente, desistiu dessa ideia e decidiu
de lançar a bola ao alto no meio da quadra. E essa opção segue até hoje, chamado bola ao alto. Só que naquela época era feito o lançamento no início do jogo, entre dois jogadores saltariam verticalmente, a bola era lançada entre os dois, eles deveriam saltar verticalmente, dar um tapa na bola para um outro colega pegar. Permanece até hoje. No entanto, naquela época, a cada cesta convertida parava o jogo, ia para o meio da quadra e novamente lançada a bola ao alto. Bom, hoje ficamos por aqui. No próximo vídeo eu vou falar sobre as primeiras regras do basquetebol, as 13 primeiras regras que ele escreveu. Ele quem? Naismith. Antes de encerrarmos, se vocês ainda não são inscritos nesse canal, se inscrevam, deixe um like, comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês querem ajudar mais ainda o nosso canal, eu vou deixar um Pix do EFI com Vinho e aí vocês podem contribuir com o valor que vocês acharem justo. Isso é importante para que a gente possa continuar a trazer conteúdos de qualidade para vocês. Tchau!